Câmara Federal, iniciando uma audiência pública, trazendo experiências internacionais sobre concessões de PPPs. Nos últimos 2 dias, temos acompanhado aqui o chileno, que é o Mário, e o Vincent Piron, que é francês, trazendo essas experiências para poder mostrar ao povo brasileiro, à sociedade brasileira, que sim, PPP e concessão pode ser a grande solução para o Brasil gerar emprego, resolver serviços públicos, afinal de contas, diminuir as diferenças sociais que a gente tem. Esse é um grande projeto da CEBIC. Senti que havia interesse genuíno por entender e por buscar as aprendizagens para reformar e fazer um projeto aqui de PPPs que faça uma diferença, que gere um impacto na economia e no melhoramento da infraestrutura. Fiquei muito impressionado também de perceber que não é um partido ou o governo que está, sino que hoje sentados aqui estava governo e oposição, todos juntos tentando melhorar a legislação que rige as PPPs. E isso é muito importante porque tem que haver consenso para poder lograr coisas, o consenso é muito importante. The idea is to create confidence between the private partner and the local or government, local authority or government. And this implies that the concession is looked at by both parties like a marriage. It is a long-term marriage and you cannot cheat in a marriage. You have to stick to your word. When you say something during 5, 10, 20 years, it has to be respected. And I think there are rooms for improvement in this field. The confidence, as far as I understood the discussion of today, the level of confidence is not as it should be. O que me parece, por toda a discussão que está havendo, principalmente no âmbito da Comissão Especial de PPPs da Câmara dos Deputados, é que há uma sensibilidade hoje dos políticos, né, envolvidos na atualização dessa legislação com relação a esses riscos. Há um diagnóstico de riscos, né, de todos esses riscos por parte dos deputados ali envolvidos nessa comissão e que estão aí encarregados de encaminhar, de endereçar a proposta de atualização de lei de concessões. E sem dúvida alguma, o que a CEBIC está trazendo ao debate, tanto convidando executivo e convidando legislativo, trazendo experiências internacionais, no sentido de dar certo, né? Torcendo e colaborando para que esse país possa, através da indústria da construção, seja no modelo tradicional, seja nas concessões e parcerias, alavancar o desenvolvimento. E a gente sabe o impacto que a construção civil representa, um pequeno salto na construção civil representa em termos de PIB brasileiro.